Vocês sabem que hoje é o dia de ceia, né? E a ceia ela tem um sentido, um significado, né? A ceia é um ato em memória. Vocês estão entendendo? Um ato de lembrança. Foi estabelecido por Jesus. Quando ele estabeleceu há 2000 anos atrás, ele estabeleceu com a intenção de não deixar as gerações futuras se esquecer dele. Por isso que já passaram 2000 anos, a gente continua lembrando de Jesus. Porque ele estabeleceu esse mandamento, que é exatamente a ceia, que tem um sentido de lembrança, que toda vez que você participa por uma razão, para lembrar que Jesus Cristo morreu da cruz por você e que um dia ele vai voltar para levar você. Esse é o sentido de participar de ceia. E quando ele estabeleceu, ele falou que para ter parte com ele, tem que comer da carne dele e beber do sangue dele, claro, simbolicamente, para você não esquecer do que ele veio fazer aqui. E como a ceia tem esse objetivo de lembrança, eu resolvi falar um pouquinho hoje com você sobre a volta de Jesus. Eu costumo falar mais, domingo de manhã, porque tem tempo da gente fazer estudo, mas eu fiz um compiladozinho bem reduzido para poder falar numa pregação, alguma coisinha. Para você saber que esse dia que ele falou, que ele voltaria para levar a gente, está muito próximo, pelo cumprimento das profecias. Vocês estão me entendendo? Pelo que diz as profecias. E o que eu fiz? Eu peguei algumas profecias que eu escolhi, profecias que já foram cumpridas, peguei essas profecias cumpridas e vou conversar com você sobre essas profecias cumpridas, para você ver realmente como esse dia está próximo. Amém? Vejam bem, um dos principais relógios e referência para nós com respeito à volta de Jesus está exatamente o relógio chamado Israel. Tudo que acontece lá serve como que alerta para nós, porque as coisas todas vão se desenhar e se desenvolver por lá. Na verdade, o que a gente está esperando que aconteça, já está próximo de acontecer, a gente acredita, que é a manifestação de um líder político, um homem que vai dominar o mundo. E esse homem é chamado de Anticristo. Essa palavra anticristo significa que ele é contra Cristo. É anti, é contra. E a palavra diz que esse homem vai se manifestar. Diz a palavra de Deus que ele vai dominar o mundo. E quando ele dominar o mundo, que ele sentar no trono, ele vai simplesmente estabelecer um período de perseguição aos cristãos. Ele vai fazer algumas exigências. Entre as exigências que ele vai fazer, ele vai pedir que cada pessoa seja marcado com uma marca que a Bíblia chama, o Apocalipse chama de o sinal da besta. Que não tiver esse sinal, diz lá em Apocalipse, que não vai comprar e nem vai vender. Consequentemente vai morrer, o que diz a Bíblia. E ele vai exercer domínio ao mundo juntamente com um outro homem, uma outra figura, que é chamado de falso profeta, que vai ser um líder religioso, vai ser o ajuntamento da política com a religião, que são os maiores poderes praticamente sobre a humanidade, e eles vão conseguir simplesmente exercer domínio sobre o mundo, e ele vai sentar lá no trono depois de enganar o povo de Israel, diz a Bíblia. Disse o profeta Daniel lá em 9:27, que ele vai fazer uma aliança com o povo de Israel de 7 semanas, que quer dizer 7 anos, mas que na metade da semana ele vai simplesmente fazer cessar, né, o acordo, e dentro desse acordo se imagina que ele vai propor aos judeus a reconstrução do templo de Jerusalém. O templo que eles não têm, os judeus hoje, e eles estão se preparando para esse templo agora. A gente está sabendo que eles já têm todos os utensílios do templo,
E como eles não têm um templo, eles oram nos muros das lamentações. É lá que eles fazem as orações deles, mas eles pararam todo o ritual que eles tinham de sacrifícios, porque ele não tem um templo, e o templo deles só pode ser em um lugar. E o lugar que esse templo tem que ser, está hoje ocupado por uma mesquita, chamada Mesquita de Omã. E ninguém consegue entrar lá, principalmente judeu, é proibido, porque os islâmicos dominaram o lugar e construíram aquele templo. Inclusive, eu queria até ver se você acha uma foto de Jerusalém, que é aquela foto que aparece uma cúpula dourada, que está lá no meio ali, que é o lugar. E os judeus ficam orando aqui embaixo dos muros, no restante dos muros, e a oração deles é somente essa, que eles querem o templo deles de volta, para eles voltarem a ter a cultura dele e a forma deles praticarem a religiosidade deles. Só que o anticristo parece que vai entrar no acordo com os judeus. Só que a Bíblia diz, lá em 9:27, onde vocês estavam lendo anteriormente, que na metade da semana ele vai fechar os acordos, ele vai quebrar o acordo, depois que ele construir o templo. Quando ele construir esse templo, aí todo mundo vai pensar que vai ser um templo para adoração, mas não vai ser templo para adoração, não. Vai ser templo, segundo a Bíblia, para ele sentar. Para ele sentar e de lá dominar o mundo, é o que diz a Bíblia. É isso que ele vai fazer. E esses acontecimentos que estão escritos e que foram falados pelo apóstolo São Paulo, eles estão praticamente se desenhando tudo como a Bíblia falou, tudo da maneira como a palavra de Deus nos fala. A gente vê que está simplesmente acontecendo, está se passando todas essas coisas, e os acontecimentos políticos mundiais, os sinais nos céus, a lua de sangue e tantas outras coisas que a Bíblia prevê que ia acontecer, está acontecendo, e está simplesmente se aproximando esse dia, que é o dia pelo qual a gente participa da ceia, que é esperando a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa volta, ela é esperada por todos os cristãos, porque Jesus mesmo falou que ele voltaria, e nós estamos na espera. Mas eu quero falar com você sobre alguns sinais, algumas profecias que se cumpriram. Vamos começar pela primeira. Olha, ali aí é o templo, né? Trarei o meu povo de volta do cativeiro para a sua terra, eles construirão de novo as cidades que estavam em ruínas e morarão nelas, farão plantações de uvas e beberão do seu vinho, cultivarão pomares, comerão as suas frutas, plantarei o meu povo na terra que lhes dei, e eles nunca mais serão arrancados dali. Eu, Senhor, o Deus de vocês, falei. Isso é uma profecia que se cumpriu. Vejam bem, há 2000 anos atrás, ou há quase 2000 anos atrás, os judeus perderam a terra deles. Aconteceu aquilo que nós chamamos de diáspora. As perseguições começaram a ser muito fortes, e os imperadores romanos, a maioria deles, tinham resistência ao povo judeu, e teve um imperador chamado Adriano, que ele simplesmente desterrou os judeus todinhos, e deu aquela terra que era dos judeus, depois que ele colocou os judeus para fora, em cima de perseguição, ele deu para os palestinos, que são esses que estão lá hoje brigando, que tem um grupo Hamas, tem um grupo Hezbollah, esses grupos de resistência. Ele deu para esse povo e colocou para fora os judeus do lugar. Os judeus saíram daquele lugar ali e se espalharam pelo mundo. Em todo lugar para onde eles iam, eles sofriam perseguição. Vocês sabem da história, que eles começaram a sofrer perseguição, os governos perseguiam, os governos geralmente tinham resistência, e uma da resistência que havia muito grande com respeito aos judeus, era por causa do cristianismo católico, que entendia que os judeus eram os principais responsáveis pela morte de Jesus, e isso começou então a gerar uma represália no mundo inteiro, de formas que judeu não tinha para onde seguir, para onde ir, porque a perseguição estava em todo lugar, inclusive em Portugal. Quando os holandeses tomaram conta do Brasil e ocuparam o Pernambuco, os holandeses, eles tinham simpatia pelos judeus, porque os holandeses, eles eram cristãos reformados, cristãos evangélicos.
E quando eles vieram para cá, para o Pernambuco, o que eles fizeram? Eles trouxeram os judeus juntos. Os judeus vieram juntos, porque eles tinham o conhecimento e a tecnologia do refino do açúcar. Eles sempre estavam na frente, porque todos os judeus começavam a estudar desde muito cedo, e eles eram os melhores médicos, eles eram os melhores profissionais, e eles foram trazidos para cá pelos holandeses, para Pernambuco, exatamente porque eles tinham conhecimento do refino do açúcar, e durante o período em que os holandeses tomaram conta dessa região, eles estavam com os holandeses. Mas aí, Portugal tomou conta de novo. Quando Portugal tomou conta, Portugal não quis os judeus aqui. E eles tiveram que sair, e eles foram colocados em barcos, em barcanas, em navios, e mandados para fora do Brasil. E uma grande parte deles não tinham nem para onde ir, porque para onde eles iam, eles eram rejeitados. Para onde eles iam, as pessoas não aceitavam eles. E teve um grupo que saiu daqui do Brasil, isso é história, viu, gente? E foi direto para Nova Amsterdã. Essa Nova Amsterdã ficava exatamente num país que estava aceitando todo mundo que vinha de fora, as pessoas que eram perseguidas por religião, por essas coisas todas, estavam indo para essa nação, para esse país. E eles foram, e simplesmente o único lugar que eles foram aceitos foi exatamente desse lugar chamado a Nova Amsterdã. E eles foram, se estabeleceram ali. E quando eles se estabeleceram neste lugar, eles praticamente transformaram esse lugar. Esse lugar praticamente tornou-se o centro do mundo, em termos econômicos. Lá foi criada a primeira bolsa, a Bolsa de Nova York, foi criada exatamente por um judeu que saiu daqui do Brasil, de Pernambuco, e foi colocado para fora. E esse lugar chamado Nova Amsterdã, onde eles aportaram, era um lugar extremamente miserável, um lugar totalmente pobre, que é Nova York, exatamente na ilha de Manhattan. E eles foram, se estabeleceram ali, e eles, com a visão que eles tinham, acabaram então criando daquele lugar um centro econômico muito forte, muito poderoso, que com certeza teria sido aqui do Brasil, se eles permanecessem aqui. E essa perseguição era muito grande. Quando o rei de Portugal tentou casar com uma princesa espanhola, que eu estou falando aqui de improviso isso, que eu não marquei, de repente veio na cabeça para falar isso para vocês, uma das exigências que foi feita pelo rei da Espanha foi que ele teria que tirar todos os judeus de lá de Lisboa. E a história conta que ele teve que dar um jeito de tirar, porque ele precisava casar com a filha do rei de Espanha, mas acontecia que ele também não podia abrir mão dos judeus que moravam lá em Portugal. E a história conta que ele tentou, até que ele procurou tornar os judeus cristãos. E os judeus não queriam ser cristãos, preferiam sair do lugar. E conta a história que um dia, quando estavam todos os judeus lá na beira do porto, lá em Portugal, o rei simplesmente chegou, esqueci o nome do rei agora, e batizou todo mundo, e disse que eles seriam os novos cristãos para eles permanecerem em Portugal. Alguns deles permaneceram, outros foram embora, e uma das razões pelas quais o rei não queria abrir mão deles, por conta exatamente do conhecimento avançado tecnológico que ele já tinha naquela época. E a história conta que um dia eles eram obrigados a ir para a igreja cristã, eles iam, e um dia aconteceu um massacre, porque eles estavam numa reunião, num culto da igreja católica, e os judeus eram obrigados a irem como novos cristãos, porque tinham que renegar a religião deles. E num dos momentos apareceu um raio de luz que entrou por uma janela e iluminou uma imagem de um santo, e todo mundo começou a gritar na igreja que era milagre, 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 e um judeu falou isso, que não era milagre não, que foi somente um sol que havia entrado por uma fresta. Aí o que aconteceu? Aconteceu que houve um massacre nesse dia. As pessoas que estavam nesse culto na igreja mataram praticamente todos os judeus que estavam ali. Houve um verdadeiro massacre. E eles morreram. E quando você vai em Lisboa, lá em frente à praça principal, você encontra esse monumento aí.
Esse monumento está lá para poder se retratar do acontecido dessa história que eu estou contando para vocês. Está lá até hoje, que diz o seguinte, né? Em memória dos milhares de judeus vítimas da intolerância e do fanatismo religioso, assassinados no massacre iniciado no dia 19 de abril de 1506, neste largo, naquele lugar, nessa praça que tem lá. Eles foram mortos pelos cristãos católicos nesse dia, que simplesmente tirou a vida de milhares deles nesse lugar, e foi colocado esse monumento lá pelo governo português, em memória desse dia, como que repudiando exatamente a intolerância religiosa e o que foi feito com os judeus nesse dia. Então os judeus viviam muito assim, eles viviam de um lado para o outro e não tinham uma terra, porque quando Adriano colocou eles para fora de lá, começou a diáspora e eles se espalharam pelo mundo inteiro. Mas eles queriam voltar e não tinham como voltar, porque ninguém dava a terra deles. A terra estava ocupada pelos palestinos, e além de estar ocupada pelos palestinos, todos os povos que moram em volta deles são inimigos em potencial. Ninguém era inimigo deles, então ninguém queria que eles voltassem. Mas veio a Segunda Guerra Mundial, e com a Segunda Guerra Mundial, quando terminou a guerra, todo mundo tomou conhecimento do massacre que aconteceu, do verdadeiro genocídio, onde milhões de judeus foram mortos. Descobriu-se então que os nazistas, os alemães, mataram muitos judeus. Os judeus eram riquíssimos dentro da Alemanha, porque eles sempre foram muito prósperos. E no dia dos cristais, que aconteceu em 1930 e pouco, lá na Alemanha, foi o dia em que o povo alemão saiu e quebrou todas as lojas, quebrou tudo que pertencia a judeus e simplesmente tiraram o poder dos judeus. Eles passaram a ter que usar uma roupa que marcava eles como judeus, e as pessoas começaram a ter uma atitude de tanta represália, e não demorou muito, Hitler começou a culpar os judeus por uma série de coisas, pelas próprias crises econômicas da Alemanha, e vocês sabem que a história diz, que eles mataram milhões e milhões e milhões e milhões. Quando terminou a Segunda Guerra, se descobriu isso. Só que eles não tinham lugar para ficar, não tinham uma terra para ficar. Nós somos brasileiros e a nossa terra é aqui o Brasil, a gente sabe que é aqui. Eles não tinham, porque o lugar deles estava ocupado por esse povo, que foi colocado lá pelo imperador Adriano, e eles foram escorraçados do lugar. Mas quando foi um dia, resolveram dar a terra deles. E no dia que foram resolver dar a terra deles, se cumpriu uma outra profecia, que é a que está em Isaías 66:8. Essa profecia aí, olha só. O livro do profeta Isaías foi escrito 700 anos antes de Cristo vir na terra. Quando isso foi escrito, demorou 700 anos para Jesus vir à terra. E até se cumprir essa profecia, demorou mais de o quê? Mais de 1000 anos para poder se cumprir uma profecia como essa aqui. O que é que diz a profecia? Olha só. Quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu tal coisa? Pode uma nação nascer num só dia? Ou pode se dar à luz um povo num instante? Pois Sião ainda estava em trabalho de parto e deu à luz seus filhos. Está dizendo aqui que a nação ia ser feita novamente, que tudo ia acontecer, e um dia essa nação passaria a existir, uma nação que não existia mais. Por quê? Porque estava ocupada pelos palestinos, mas havia uma profecia que sustentava os judeus, onde Deus havia falado através de um profeta chamado Isaías, que eles iam ter a terra deles novamente, e que essa nação ia ser dada a eles novamente, e que tudo ia acontecer em um dia. E um dia ia passar a existir a nação que não existia. E quando foi depois da Segunda Guerra Mundial, eu até anotei aqui a data, em 14 de maio de 1948, houve aquela sessão na ONU para decidir se faria novamente o Estado de Israel, e foi uma votação muito apertada. A votação terminou em empate. E como a votação terminou em empate, só quem poderia votar para desempatar era o presidente da ONU.
que poderia votar, e por um acaso era um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, que, por incrível que pareça, também tinha resistência aos judeus. Ele não gostava de judeus também. Vocês estão entendendo? Como não gostava o Getúlio Vargas, que no primeiro momento ele foi a favor do Hitler. Só depois das pressões americanas, que começaram a afundar alguns navios aqui na costa do Brasil, que alguns falam que foi os americanos que afundaram, que o Brasil entrou na guerra em favor dos aliados. Mas até antes o Brasil tinha essa posição. E naquele dia deu empate, e o voto de Minerva foi o voto do Oswaldo Aranha. Ele votou a favor, e naquela votação, quando ele acabou de votar, naquele momento, passou a existir o Estado de Israel. Em um dia, nessa votação, se cumprindo aí essa profecia que vocês estão lendo aqui no livro do profeta Isaías. Eles voltaram para a terra deles. Mas quando eles voltaram para a terra deles, ninguém acreditava que eles iam permanecer lá, porque primeiro todo mundo era inimigo. E numericamente falando, eles estavam inferior ao número enorme de nações que existia ali em volta. E uma das nações mais poderosas, que era terminantemente contra a presença dos judeus ali, era exatamente o pessoal do Egito, que tinha um presidente chamado Abdul Nasser, era o nome dele. Ele foi terminantemente contra e disse que não aceitava, que Israel não ia ficar ali. Aí houve os assentamentos, colocaram Israel no lugar, mas eles estavam ali debaixo de uma promessa, que foi aquela promessa primeira que eu li para vocês, onde Deus disse que quando Deus trouxesse eles de volta, que Deus colocasse eles lá, que ninguém mais ia conseguir tirá-los. Amém? Que eles iam para lá e que ninguém mais ia conseguir tirá-los. Mas o Abdul Nasser não estava satisfeito, juntamente com outros países árabes que não concordavam. Entre eles estava o Irã, estava a Jordânia, todos os outros países, até a Rússia, na época, a União Soviética estava ajudando. Eles resolveram colocar os judeus para fora. E ninguém acreditava que os judeus conseguiam ficar lá. Por quê? Porque eles estavam chegando, se organizando. E, de repente, algumas nações se uniram num número de soldados superior aos soldados que eles tinham. E o Gamal Abdul Nasser falou que ele passaria com seus tanques por cima de Israel, e eles fizeram isso. Ninguém acreditava, porque proporcionalmente, humanamente falando, Israel não tinha como resistir àquele número enorme de soldados. E eles foram para a batalha, e quando eles tentaram tomar Israel, a história conta que a guerra demorou só 6 dias. E nessa guerra que demorou 6 dias, quem ganhou foi Israel. E além de ganhar a batalha em 6 dias, a história conta que Israel ainda ampliou o seu território, ganhando a batalha, alguma coisa que ninguém conseguia acreditar como aquilo aconteceu. Mas aconteceu porque naquele primeiro texto que nós lemos, fala que Deus falou que quando Deus os trouxesse de volta para a terra deles, que ninguém mais ia conseguir tirá-los. Amém? Se cumpriu a profecia. E essa tentativa foi uma tentativa que há tempo isso vem sendo tentado. Mas as pessoas achavam que eles não ficariam lá também por uma outra razão. O lugar tinha virado um deserto, o lugar era um deserto seco. Não tinha água, escassez de água e tantos outros problemas. Por que ficou seco? Porque os turcos, há muitos anos atrás, para tirar a possibilidade dos judeus voltarem para aquela região, eles cortaram todas as árvores. Eles cortaram as árvores para que o lugar ficasse deserto, seco, exatamente para que os judeus não voltassem. A prova é que vocês sabem que ali existia uma flora, existia toda uma vegetação, existia também muitos animais. A prova é que a Bíblia diz que Sansão matou um leão, era porque existia leão naquele lugar ali. A Bíblia diz que Davi matou um urso, porque tinha urso no lugar também. Mas quando eles detonaram com a floresta tudo, o lugar ficou totalmente seco, era um lugar praticamente inóspito, sem condições de alguém habitar. Mas Deus falou em outras profecias,
que Deus ia dar para eles daquele lugar, e quando eles fossem para lá, que eles iam reconstruir as cidades, e além de reconstruir as cidades, eles iam plantar no lugar, e o lugar ia produzir muito, e além de produzir muito, que eles iam simplesmente colocar frutos, exportar frutos para todo mundo, as pessoas iam comer os frutos exatamente que iam ser plantados lá, e que as cidades seriam edificadas. Ninguém acreditava que seria possível com a realidade do solo do lugar, por ser um lugar totalmente seco. Era o que as pessoas imaginavam. Vamos ver esses textos que fala? Amós. Olha que Deus falou na profecia que se cumpriu. Mudaria a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão seu vinho, e farão pomares e lhes comerão fruto. Deus falando de uma profecia através do profeta Amós, de que eles iam para lá, e que eles iam pegar o lugar, eles iam conseguir fazer o lugar produzir, para que eles pudessem viver lá. Tem um outro texto que é de Ezequiel. É o de Ezequiel? Coloca aquele outro lá, o verso seguinte. Plantá-lo-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Que depois que Deus colocasse eles lá, que ninguém mais ia conseguir arrancá-los. Essa tentativa já aconteceu várias vezes, mas ninguém conseguiu mais, porque está debaixo de uma profecia cumprida, onde eles estão no lugar e que ninguém vai conseguir tirá-los de lá. Agora vamos ver um outro verso sobre Ezequiel. O que Deus fez, depois que houve a diáspora, que eles foram espalhados, Deus havia prometido que ia trazer eles de volta tudinho para o mesmo lugar. Olha o que Deus falou. Tomar-vos-ei dentre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Vocês têm noção quando foi que isso foi escrito? Jesus não era nem nascido quando o profeta falou isso aí. Deus já estava falando sobre o futuro, sobre os acontecimentos futuros. Eu vou trazer vocês de volta dos países para onde vocês foram jogados. Vou trazer para a vossa terra. Tomar-vos-ei dentre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Verso seguinte. Então espergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos vos purificarei. Deus falou que quando Deus os trouxesse de volta, que Deus ia reativar a fé deles, porque Deus tinha um plano com a vida deles, e eles foram colocados lá, se cumprindo essa profecia, e até hoje ninguém conseguiu tirá-los. Por quê? Porque a cidade foram edificadas, eles começaram a plantar, e a história conta que eles iam fazer isso, e hoje eles exportam fruto para o mundo inteiro. Você vai lá em Israel, ninguém consegue entender, é mais árido, mais seco do que o sertão nordestino, mas eles têm planta de tudo quanto é fruta que é comercial, eles plantam, produz, e eles exportam para o mundo inteiro, se cumprindo aquilo que Deus havia falado. Edificaria a vossa cidade. Vamos ver mais outros versos. Eu acho que é Isaías que fala sobre os versinhos que eu dei para você. Dias virão em que Jacó lançará raiz, florescerá, brotará Israel, e o quê? Encherão de fruto o mundo. Deus falando na época que ele estava abandonados, sozinhos, que Deus ia trazê-los de volta e que eles iam encher o mundo de fruto. E é isso que eles estão fazendo hoje. Eles produzem muito. Eles descobriram uma técnica de gotejamento que eles têm em toda a cidade, que todo lugar é verde. Todo lugar é verde. E tudo que eles plantam lá dá. Banana, eu até peguei umas fotos, olha, banana, tudo ficou verde. Manga, tudo que é comercial para vender, eles plantam e vendem. Vende todas essas frutas que estão aí, para se cumprir exatamente aquela palavra dada pelo profeta Isaías. Por que eu estou falando isso para vocês? Para vocês entenderem como a Bíblia ela não mente, como as profecias estão se cumprindo. Qual foi a próxima que eu coloquei agora? Ezequiel 37. Diz-lhe, pois, assim diz o Senhor Deus: eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre
os gentios para onde eles forem, e os congregarei de todas as partes, e os levarei para a sua terra. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles. E nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Foi porque houve uma divisão do reino do sul e o reino do norte. Deus estava dizendo que quando Deus trouxesse eles de volta, que eles não seriam mais dois reinos, como foi um reino dividido depois da morte de Salomão, mas que seria um reino só, e simplesmente eles estariam no lugar e que ninguém conseguiria tirá-los mais. Amém? Está interessante esse assunto para vocês? É mais história, porque hoje eu não quero pregar, eu quero falar disso para poder falar sobre Jesus. Amém? Vai chegar lá. Verso seguinte. Profecia cumprida. Jesus disse, ele estava andando na cidade de Jerusalém, e quando ele andava na cidade de Jerusalém, os discípulos disseram, Senhor, olha essa cidade como é bonita, olha essa cidade como está bem construída, olha as edificações que tem aqui. Jesus olhou e disse, pois é, esse que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada, isso tudo vai cair, Jesus falou. Não vai ficar uma pedra sobre a outra, vai ser totalmente destruída essa cidade, Jesus falou. Ele falou isso e ninguém entendeu, está registrado em Mateus 24:2. Depois que ele morreu, não demorou muito, houve um desentendimento com os romanos. Aliás, romanos nunca se entenderam com os judeus. E os judeus resolveram resistir à dominação romana. Os romanos haviam dominado aquela região através dos seus imperadores e massacravam o povo e faziam o povo pagar imposto para Roma. E eles começaram a ter uma resistência. Os romanos foram lá, cercaram a cidade com palafitas, vários meses, e os judeus não resistiram. Até que eles cederam, os romanos entraram, e quando os romanos entraram, eles destruíram a cidade, acabaram com a cidade, derrubaram tudo, se cumprindo essa profecia no ano 70 da era cristã. Quem foi que fez isso? Foi um general que depois se tornou imperador, chamado General Tito, que era filho do imperador Vespasiano, o mesmo imperador que construiu lá aquele estádio lá em Roma, que a gente chama de, como é o nome? De Coliseu Romano. Foi ele que construiu, o pai desse rapaz aí, que é esse rapaz bem aqui. Ele entrou lá com os seus soldados, destruiu tudo, não ficou pedra sobre pedra, tudo foi destruído, e se cumpriu a profecia, que era uma profecia exatamente por conta da rejeição de Jesus no lugar. Vocês estão entendendo? Mais uma profecia cumprida. Além dessa profecia, Jesus então começou a falar dos acontecimentos mais próximos exatamente daquilo que nós estamos vivendo hoje. Por conta dessa profecia, Jesus falou, olha, ai daquelas que estiverem grávidas e que amamentarem naqueles dias. Jesus falou, porque a história conta que quando os romanos entraram em Jerusalém, eles arrancavam as crianças do colo das mães e matavam, abriu a barriga das mulheres grávidas e tiravam as crianças, e virou um verdadeiro rio de sangue em Jerusalém, se cumprindo aquilo que Jesus havia falado. Por isso que ele falou, ai daquelas que estiverem grávidas e amamentarem naquele dia. E orai para que esse dia não aconteça nem no dia de inverno, nem no dia de sábado, diz a palavra de Deus. Por quê? Porque se fosse no inverno, seria um dia difícil para o judeu fugir. Se fosse no dia de sábado, o judeu seria presa fácil, porque dia de sábado, o judeu não anda mais do que uma jornada de um sábado, que é 1.080 metros, é o máximo que eles andam. Então eles não poderiam fugir para não quebrar o sábado. Eles preferiam morrer, mas com certeza eles não fugiriam exatamente para não andar mais do que 1.080 metros. E foi se cumprindo essas coisas, e tem se cumprindo coisas, tem se cumprido coisas. Está aí, ela colocou o verso aí. Vamos para o próximo que eu coloquei para você? Jesus falou quando ele esteve aqui. Ele falou que quando estivesse próximo da vinda dele, que a gente ouvia falar de guerras e de rumores de guerras. A gente está acontecendo algumas guerras no mundo hoje. Está acontecendo a guerra da Ucrânia e está acontecendo rumores de guerra até aqui na América do Sul.
que é da Venezuela, com a Guiana inglesa lá, que estão querendo se desentender e parece que estão querendo entrar em conflito por conta de uma área de terra que tem muito petróleo aqui na América do Sul. Isso é rumor de guerra. E tem outros acontecimentos mundiais que possa gerar uma situação de guerra. E Jesus falou que próximo da volta dele, essas coisas a gente ouvia falar muito, falar de guerra e de rumor de guerra, além de fome, de peste. Essas coisas todas que nós estamos ouvindo, quase que diariamente nos noticiários. Jesus falou mais o quê? Tem mais coisa. Eu estou tentando falar ligeiro para a gente poder fazer o que tem que fazer aqui. Só para ficar aqui. O sol se converterá em trevas e a luz em sangue, antes que venha o glorioso dia do Senhor. Há um estudo onde o pessoal da NASA diz que o sol está perdendo a sua claridade. Há um estudo para poder preparar uns satélites muito fortes para iluminar a Terra, caso aconteça a falta do sol. Existem essas discussões. E essa questão relacionada com a lua de sangue é muito discutida. Esses dias atrás, todo mundo ficou olhando para o céu, olhando para cima, para poder ver uma tal da lua de sangue, que é uma lua que apareceu totalmente vermelha, o que não é o comum dela, que inclusive foi divulgado nos meios de comunicação como a lua de sangue. Uns dizem que é por isso, que esse é o sinal, outros falam que quando Jesus falou que a lua se transformaria em sangue, foi por conta da corrida espacial para conquistar a lua, onde muitas pessoas derramaram o seu sangue em busca dessa conquista, muitos astronautas morreram, foi um verdadeiro derramamento de sangue por conta da disputa entre União Soviética e Estados Unidos, para ver quem chegava primeiro lá. Houve muito sangue derramado, e alguns dizem que a profecia se referia exatamente a isso aí. O sangue derramado em busca dessa conquista. E por outro lado tem essa lua que ficou vermelha, que serve como sinal para poder chamar a atenção daquilo que Jesus falou. Essa é uma foto da BBC, como a lua ficou nesse dia. Vocês estão entendendo? Vamos ver mais alguma coisinha aí? O verso seguinte: haverá sinal no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações estarão em angústia e perplexidade com o quê? Com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que está sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Nunca se tomou conhecimento que o mar se comportasse de uma forma tão hostil como tem se comportado do século XX para o século XXI. O bramido do mar tem assustado muita gente. Imagine vocês, nós tivemos só, na nossa geração aqui, já vários tsunamis. Teve aquele tsunami lá na ilha de Sumatra, na Ásia, teve outro tsunami que aconteceu no Japão, o mais recente, que vocês assistiram pela televisão. Teve outro tsunami que foi muito violento e que talvez não teve tanta repercussão, mas que foi devastador, um que aconteceu no Chile, depois do que aconteceu no Japão. E continua acontecendo eles. O mar está tendo um comportamento diferente, por conta do aquecimento global. Algumas pessoas falam que as águas estão aumentando tanto centímetro por ano, essa é a conversa. Há estudos que dizem que praticamente todas as cidades costeiras vão desaparecer por conta dessa água que vai aumentar. E a Bíblia tem alguma colocação falando exatamente sobre o bramido do mar. Vocês estão entendendo? Que ia causar perplexidade e susto. E quando Jesus falou essas coisas aqui, ele falou que seriam coisas que iam acontecer antes da vinda dele, que deveriam servir de sinais para nós, para a gente ficar atento quando essas coisas estivessem acontecendo, para a gente se preparar. Por quê? Porque está próximo o dia da vinda do Filho do Homem. Tem mais alguma coisa que eu coloquei? E eu quero agora entrar, para terminar aqui, nessa parte aqui que fala do anticristo. Deixa eu ver, é Tessalonicenses? É Tessalonicenses que fala Acho que vai dar tempo de falar alguma coisa. Que fala sobre a manifestação desse cidadão. Quem é esse cidadão?
Ele é um político. Algumas pessoas dizem que ele já nasceu, que ele já está no mundo. Alguns falam, a especulação diz que é o genro do Trump. Não é isso que estão falando agora aí, né? Você vê na internet todo mundo falando que é o genro dele. Mas eu não acredito. Existe um homem aí que está todo mundo olhando para ele como sendo o suposto anticristo. É o neto príncipe da cidade de... Como é o nome da cidade? Aquela cidade que fica ali do Marrocos, perto da Espanha ali. Um garoto que é respeitado por todo mundo. Ele é adolescente ainda. Onde ele vai, todo mundo beija a mão dele, todo mundo cheira ele. Ele é reverenciado onde ele chega. Esqueci o nome dele agora. Vê se tu acha aí, Mateus, alguma coisa. O apóstolo Paulo falando sobre a volta de Jesus. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. O que é a apostasia? É o abandono da fé. Apostasia é quando você é cristão, que crê, e você abandona tudo e larga tudo e fica contra o cristianismo. É uma prática comum hoje, está acontecendo muito isso, gente. Muita gente abandonando a fé. Por isso que Jesus perguntou, sabe quando o Filho do Homem voltar na terra, ele ainda vai encontrar fé? Jesus perguntou, por conta disso, olha só. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Verso seguinte, 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto do quê? De assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ele vai construir o santuário, que no primeiro momento ele vai enganar os judeus, que é para os judeus voltarem a adorar a Deus do lugar, mas a Bíblia diz que não vai ser assim. Quando ele aprontar tudo, ele vai quebrar no meio dos 7 anos, ele vai quebrar o acordo, e ele vai sentar lá como se fosse um Deus, e de lá ele vai dominar o mundo. Esse líder político. E o que é que vai ser muito característico desse líder político, para a gente poder começar mais ou menos a ter uma referência, para não ficar muito enganado? Ele vai ser contra todos os valores cristãos. Vai banalizar os valores cristãos. Vai tentar desconstruir tudo aquilo ensinado por Jesus. Quando você para um pouco para pensar nos dias atuais, já existe aí uma proposta de uma reformulação da Bíblia. Porque alguns dizem que tem algumas coisas que estão escritas na Bíblia que não pode continuar ali, que tem que mudar. Existe um grupo de uma vertente política mundial que mais tem influência sobre o mundo, que fala, por exemplo, eles são maiores defensores, que a Bíblia é um livro totalmente homofóbico e que tem que mudar uma série de coisas que está escrito aqui. Vocês estão entendendo? Não só com relação àquilo que eles analisam dele lado, e tentam simplesmente desconstruir isso, e algumas pessoas estão tentando adaptar a Bíblia de acordo com aquela que é a visão que está praticamente politicamente dominando o mundo hoje. Como é o nome? Como é o nome? Nova Ordem Mundial. Mas tem outro nome que eu digo, que não é o comunismo, que é de onde faz parte o Paulo Lema, como é o nome? O globalismo. O globalismo é uma coisa interessante. Procure ler sobre o globalismo. Procure ler sobre a Agenda 2030. Você tem lido alguma coisa sobre a Agenda 2030? O que é que estão querendo fazer? O globalismo propõe, dentro das propostas do globalismo, está o quê? Está a existência de um líder só. Está dentro do globalismo. Por isso que o nome é globalismo. É esse movimento mundial que determina a política no mundo inteiro. Quem é que determina a política aqui do Brasil hoje? Tem gente de fora influenciando? Tem muita gente. E o globalismo tem uma forma muito peculiar de agir. Eles agem pela educação.
A influência deles, toda a influência política deles é de alguma forma tentar influenciar exatamente a área da educação para poder simplesmente educar as pessoas numa visão totalmente anticristã, que é exatamente o que mais complica a tomada da consciência das pessoas, está no posicionamento cristão que nós temos, que a gente não aceita determinadas coisas, e isso acaba atrapalhando por demais tudo aquilo que realmente é a proposta dessa vertente política. Isso tudo mostra somente que Jesus está voltando, que esse ataque ao cristianismo, esse ataque aos valores cristãos, dizendo que há erro. Você vê como é que se comportam os políticos globalistas, o que é que eles pensam. Tem uma proposta, que eu me esqueci qual é o nome dessa proposta, que está no Congresso Nacional, para ser votada, defendida pelo Túlio Gadelha, Túlio Gadelha é o nome dele, né? O marido da Fátima Bernardes, onde ele diz que não é só ele que defende isso aí, não. Toda uma ala de uma vertente política defende que esse negócio de dizer que você não pode se relacionar com a sua mãe, não pode se relacionar com a sua filha, que é conversa do cristianismo, que não tem nada a ver. Que se você realmente quiser ter um envolvimento sexual com a sua filha, que não há impedimento para isso, que todo o impedimento que existe é por conta do quê? Da cultura cristã. Procure ver. Eu não me preparei para falar aqui, eu não sei qual é a PL, para poder explicar para vocês. Que não conseguiram votar ainda. Dentro dessas propostas está exatamente tudo aquilo que a gente não está entendendo hoje. A gente vive num mundo onde o errado está certo e o certo parece que está errado. A gente não consegue entender que quem era para estar preso está solto, quem era para estar solto está preso. É assim que funcionam as coisas. E toda essa mudança comportamental e essa forma exatamente de agir é uma forma que já está prevista na Bíblia, gente. Está previsto na Bíblia com relação a tudo isso aí. E a grande resistência que existe contra todas essas propostas que ferem os princípios da fé cristã e os valores cristãos, são os cristãos. São os cristãos. Os cristãos que têm sido como que uma barreira de resistência contra todas essas coisas. O Paulo falou que ia acontecer isso aí. Vão voltar, isso aí domina tudo. Cabeça disso aí é o Jorge Soros. Isso aí é negócio poderoso, gente. O principal globalista que tem aqui no Brasil, a gente nem ouve falar quase o nome, é Paulo Lema, o dono da Anveb. É o que mais defende esses valores. E que gasta muito dinheiro nisso. Principalmente nas votações. É uma questão da gente tomar consciência. Então, todas essas coisas, elas são bíblicas. Os acontecimentos mundiais, os acontecimentos políticos, eles realmente nos apontam para um final das coisas. E baseado pelo que a gente conhece da Bíblia, todas essas coisas têm que acontecer. Por que tem que acontecer? Porque Jesus tem que voltar, e foi Ele que falou sobre isso aqui. Mas a coisa boa no final dessa história é que a Bíblia diz que quando o anticristo se preparar para dominar o mundo, quem é de Deus, quem é de Jesus, não vai ficar aqui, porque a Bíblia diz que Jesus vai levar, como diz assim, no grande dia que é chamado o dia do arrebatamento. É isso que diz a Bíblia. Eu estou falando isso para vocês, senti vontade de falar. Isso é uma conversa que a gente tem muito domingo de manhã aqui, né? Então, vejam bem uma coisa, terminando, porque não dá tempo para falar muita coisa. Mas o que eu quero dizer para vocês é somente uma coisa. A gente participa da ceia por causa disso. Porque Jesus morreu na cruz por nós, mas o mesmo Jesus que morreu na cruz por nós, é o Jesus que está avisando e que avisou e que nos chamou a atenção e disse que um dia Ele vai voltar para nos levar com Ele. Nos levar para onde? Para um lugar chamado Bodas do Cordeiro. Por que Ele vai levar para lá? Porque o mundo vai ser dominado pelo anticristo
E quando ele dominar o mundo, ele vai fazer uma série de exigências e muitas perseguições, e as pessoas que ficarem aqui vão ter que simplesmente rejeitar a marca da besta, segundo a Bíblia, para poder ter uma outra oportunidade junto com Deus. Porque se aceitar essa marca, que chama-se 666, que a Bíblia fala em Apocalipse, que vai ser colocada na mão, na fronte, se aceitar, não tem mais chance nenhuma. E a Bíblia diz que uma das coisas que o anticristo vai estabelecer é isso: quem não tiver a marca não vai comprar e nem vai vender. É o que diz lá no livro de Apocalipse. E isso já está começando a acontecer. Nós estamos vendo na era do biochip. Daqui a pouco você vai ter que ter um biochip na mão, na testa, sei lá onde, para você poder fazer as suas transações comerciais. Você vê, por exemplo, que hoje, a coisa que a gente menos usa hoje é dinheiro. O que a gente menos usa hoje é dinheiro. É tudo no cartão. E no cartão é fácil de controlar. E talvez uma das formas que o anticristo vai adotar exatamente para não usar dinheiro é para poder controlar você economicamente falando. Então, que Deus nos ajude, nos abençoe e que a gente permaneça firme e que nada tenha poder de nos tirar da presença de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos ficar de pé no nosso lugar.